Caríssimos irmãos e irmãs, já percebemos todos que este é um dia feliz e que esta é uma celebração festiva da nossa fé, neste tempo de Advento em que nos encontramos, a caminho do Natal e, portanto, dessa celebração litúrgica maior de encontro com o Senhor. Tudo isto que nós estamos a realizar insere-se no contexto de uma peregrinação jubilar, um jubileu que o Santo Padre, que a Igreja quis que tivesse a marca da esperança. E todos percebemos também que essa marca da esperança é, por um lado, uma realidade de que precisamos e que está presente, felizmente, na nossa vida, mas é também uma marca muito frequentemente ausente ou distante da vida de muitas pessoas, muitos homens e mulheres, muitos irmãos e irmãs nossas. Talvez também, algumas vezes, uma marca ausente ou bastante pouco clara e presente nas nossas vidas. Particularmente quando sofremos as consequências de alguma dificuldade ou problema pessoal, familiar, social, eclesial, ou quando vemos à nossa volta alguns sinais e motivos que facilmente nos podem fazer desanimar ou desistir. Ou ainda quando a nossa fé se torna mais débil. E todos nós corremos o risco de vermos em alguns momentos e circunstâncias a nossa fé mais débil e, portanto, também a nossa esperança mais diluída, menos efetiva, o que não queremos que aconteça e o que Deus também não quer de modo algum que aconteça. Esta peregrinação que nós fizemos desde o nosso seminário maior até aqui à Sé Nova, que é a nossa Igreja Jubilar, deu-nos com toda a certeza este sentido da nossa peregrinação terrena, sempre em Advento, porque sempre a caminho do Senhor, na certeza de que Ele já tomou a iniciativa de se pôr a caminho para vir ter connosco, para vir ao nosso encontro, para entrar nas nossas vidas, para nos fortalecer interiormente com o dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor ou da caridade. E quando o caminho de Jesus, que vai ao nosso encontro, se pode cruzar com o nosso caminho, que decididamente queremos ir ao seu encontro, a distância torna-se mais breve e, portanto, a caminhada não nos parece, porventura, nem tão longa, nem tão pesada, porque temos o alívio do Senhor, que se não espera pura e simplesmente por nós, mas se põe a caminho para vir conosco, para fazer caminho conosco, como recordamos tantas passagens do Evangelho em que Jesus se pôs, por um lado, ao encontro de todos aqueles que precisavam do seu auxílio, do seu amparo, da sua palavra, do seu gesto, no meio das suas dificuldades. E recordamos também as passagens que nos apresentam Jesus a fazer caminho com os homens, com os discípulos de Emaús, com os seus apóstolos e discípulos, para que sentissem essa presença reconfortante e, portanto, portadora de esperança. Nós ouvíamos na primeira leitura um texto profético que nos falava dessa esperança que alimentaram os nossos antepassados na fé e que durante muito tempo, muitos anos, muitos séculos, desejaram ardentemente o encontro com o Messias. Quando ele chegou, sabemos que uns tiveram a graça de o reconhecer e outros, porém, tiveram a graça ou a possibilidade, pura e simplesmente, de continuar ainda numa atitude de expectativa, esperando que ele viesse ao seu encontro. E nós somos descendentes, somos continuadores daquela geração de apóstolos, de discípulos, de crentes da primeira hora, que reconheceram em Jesus, nascido em Belém, o Messias prometido por Deus, aquele que havia de vir para ser portador de paz e de esperança para toda a humanidade, porque ele se apresentou e continua a apresentar-se a todos nós como a esperança que não engana,
aquela que permanece mesmo quando todas as esperanças humanas parecem estar a morrer. Ele mantém-se como a esperança viva e a esperança que não engana, porque não é simplesmente um homem como nós, mas é o Jesus Cristo, o Filho de Deus e Deus que se fez homem e cuja esperança, portanto, ultrapassa tudo aquilo que são os horizontes ou os confins das nossas esperanças reduzidas e limitadas. Eram muitas as imagens que apareciam no texto profético de Isaías. Um ramo que sairá de um tronco aparentemente seco. Noutros casos, é uma pouca de cinza que parece já estar quase a apagar-se, mas que pelo dom do sopro, do vento de vida, volta a tornar-se chama viva. E é esse portador de paz para a humanidade, aquela paz que algumas vezes ao longo da história, e este é um tempo em que isso acontece, parece quase impossível. Mas a paz, com a força e o poder de Deus, é sempre possível. A convivência humana, figurada nesta convivência entre os animais ferozes e os animais domésticos, a convivência humana é sempre possível, desde que nós estejamos disponíveis para acolher o dom de Deus e fazer apelo àquilo que faz parte da realidade mais séria, mais profunda, mais identitária da nossa humanidade, iluminada pelo Espírito e pela sabedoria de Deus, de que também se falava nos textos da Escritura que hoje escutamos. E quando se celebra um jubileu, caríssimos irmãos e irmãs, é para levarmos por diante este projeto que nos aparecia hoje nos textos da Escritura, particularmente pela voz do profeta João Batista, aquele que veio antes e que fez aquele apelo muito sério à conversão. Apelo à conversão. O jubileu é sempre um ato de fé no poder, na graça da Igreja, que é para todos sinal da salvação oferecida por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, o único Salvador. Mas o jubileu exige também, da parte de cada um daqueles que se põem a caminho, uma atitude de verdadeira conversão. Preparar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor que vem ao nosso encontro só se pode fazer por meio da conversão pessoal, que é dom do Espírito e que também é esforço da nossa parte. Aquele apelo de João Batista aos que acorriam para o ouvir foi um dom para todos aqueles que puderam escutar as suas palavras. E continua o seu convite a ecoar ao longo de todos os tempos da história em que se lê este texto da Escritura, para que também nós tenhamos a possibilidade, a graça, o dom de nos pormos no caminho da conversão, da mudança de vida, pelo reconhecimento das nossas debilidades e pecados, acolhendo inclusivamente o perdão de Deus e o perdão dos outros a quem ofendemos, pondo-nos a caminho de coração mais purificado para recebermos a graça da habitação do Filho de Deus no nosso coração e na nossa vida. Isto significa, irmãos e irmãs, não simplesmente fazermos uma peregrinação, não simplesmente participarmos numa celebração da Eucaristia, numa igreja jubilar, não simplesmente termos este desejo ou esta intenção, mas significa efetivamente, como sempre significou um jubileu, tanto no Antigo Testamento como no tempo da Igreja, realizarmos uma verdadeira mudança interior, uma verdadeira mudança de coração, que tem alguns pontos absolutamente basilares. E o primeiro deles, penso que seja exatamente aprofundarmos a nossa fé em Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E falo diante de uma assembleia composta por membros, irmãos e irmãs, de confrarias e irmandades, de uma forma explícita até dentro do contexto eclesial, procuram afirmar dia após dia e aprofundar o conhecimento de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo,
não para que ele fique distante, ausente ou como um conjunto de palavras que se repetem, mas como um Deus que entra na nossa vida de todos os dias. Este caminho de fé e esta decisão de aprofundar a fé em Deus, Santíssima Trindade, está efetivamente, em primeiro lugar, dentro do nosso processo de conversão em peregrinação jubilar. Em segundo lugar, significa também, irmãos e irmãs, aprofundarmos a nossa consciência da fé na Igreja. Porque é nesta Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, edifício construído de pedra, mas sobretudo de corações, com alma, é nesta Igreja que nós realizamos a nossa peregrinação sobre a terra. Pelo batismo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, este corpo que agora tem a sua dimensão visível na união e na reunião dos cristãos, daqueles que seguem Jesus, que fazem parte do seu corpo, a caminho de Deus Pai e iluminados pelo Espírito Santo. A nossa profissão de fé na Igreja, que nos leva a reunirmos-nos, que nos leva a estarmos juntos, que nos leva a oferecermos o sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus, a oferta da nossa própria vida em sacrifício unido ao sacrifício de Cristo, levando por diante esta belíssima vocação que é sermos batizados, que é sermos cristãos, que é sermos membros de Cristo e, portanto, membros da sua Igreja. E, em terceiro lugar, esta conversão há de levar-nos, caríssimos irmãos e irmãs, a estarmos numa atenção muito mais direta, muito mais próxima, muito mais fraterna e muito mais amiga aos homens e mulheres nossos irmãos. Àqueles que dia a dia se cruzam connosco, vivem connosco, estão connosco, encontramos onde quer que seja, nas nossas mais variadas relações e nos mais variados lugares em que se passa a nossa vida. Nós havemos de converter-nos à fraternidade eclesial entre todos os filhos de Deus, membros de Cristo e da sua Igreja, mas alargando os nossos horizontes a uma fraternidade universal, que depois há de ter como marca preferencial a caridade, o serviço, a disponibilidade para estar com os outros e, inclusivamente, ajudar os outros a levarem por diante os seus projetos de vida, às vezes tão complicados e outras vezes tão falhados no que diz respeito aos seus horizontes, às suas esperanças, aos seus objetivos, aos seus caminhos de futuro. Irmãos e irmãs, ninguém pode realizar uma celebração jubilar, uma peregrinação como esta que nós hoje, felizmente, estamos a realizar, sem fazer no seu coração algum belo compromisso que leve a uma mudança de vida. No Israel antigo, quem celebrava o jubileu, como que voltava ao princípio, quase do zero. Por um lado, pedindo perdão pelos erros passados e, por outro, abrindo-se aos horizontes do futuro, para que a minha vida, amanhã e nos dias que se seguem, em consequência da celebração deste dia, desta peregrinação jubilar, passe a ser um pouco diferente, num ou noutro aspecto, ao menos, daqueles que nós, pessoalmente, somos capazes, neste momento, de considerar no íntimo da oração do nosso próprio coração. Gostaria ainda de vos propor que, no que diz respeito à vida das nossas irmandades e confrarias, da irmandade ou confraria de cada um de vocês faz parte, houvesse também uma decisão de fazer um caminho, porventura, diferente. Um caminho de mais fé, um caminho de maior amor à Igreja, um caminho de maior caridade em relação ao próximo, em relação aos irmãos. E se porventura, na nossa irmandade ou na nossa confraria, houver ainda alguns motivos de desencontro, de desentendimentos, de mal-entendidos ou de divergência de perspectivas e de caminhos, que fôssemos capazes de estabelecer de novo a unidade de que a nossa confraria, a nossa irmandade tanto precisam,
para serem um sinal vivo dessa presença de Jesus Cristo que realiza a paz no meio de todos os seus irmãos e irmãs que somos nós. E que pudéssemos, sobretudo naqueles casos em que há assim um certo adormecimento, talvez um certo desencanto, noutros casos até um espírito um bocadinho pessimista ou negativo em relação ao presente e ao futuro da Irmandade, da Confraria, até da própria Igreja, que houvesse um revitalizar da força, da esperança que Deus dá e que quer dar de um modo especial a todos e a cada um de nós para levarmos por diante este projeto, de sermos pessoas, de sermos cristãos, de sermos membros da Igreja, mas também de sermos irmãos ou irmãs, confrades da nossa Irmandade e da nossa Confraria, para que elas sejam, de facto, uma realidade mais viva, mais entusiasmada, mais espiritual, mais crente, mais eclesial, neste caminho que todos desejamos realizar e que o Senhor nos convida a fazer, amparando a nossa vida na âncora da esperança, simbolizada nesta cruz, e que afinal não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso irmão, em quem acreditamos e que nos continua a visitar neste tempo de Advento e que celebraremos festivamente nos dias de Natal que se aproximam.